Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão aí, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui hoje que eu fiquei muito tempo pensando se eu ia fazer esse vídeo com essa pergunta ou não e tal, mas porque eu não sei se eu vou conseguir ajudar a pessoa, mas talvez o que eu fale, o que a gente converse e só o fato de existir essa história já sirva para alguém. Então eu vou ler para vocês. Oi Manu, vamos lá. Conheci uma pessoa maravilhosa, resolvi me dar a oportunidade de conhecê-lo. Estamos começando a sair mais e a passar tempo juntos. Contudo, essa pessoa tem uma doença degenerativa com expectativa de vida curta. Os médicos deram no máximo 5 anos de vida, com quadro de piora dos sintomas nos próximos anos. Estou meio chocada ainda com tudo isso, mas quero continuar com essa pessoa, afinal ele é um ser humano extraordinário. Porém, estou vivendo a angústia da morte antes mesmo que ela aconteça. Obrigado desde já. PS, a gente não começa a namorar planejando que a outra pessoa irá partir em breve, sabe? Bom, então eu queria tentar falar um pouco sobre isso, uma história assim, né? Uma história bem extrema assim das histórias, né? Tem algumas histórias têm essa qualidade de ser quase que você fala, caramba, você lê e fala, caramba, como é que lida com isso, né? Um pouco mais trágicas que as outras, né? Então eu queria falar um pouco sobre ela hoje, sobre essa história, tá bom? Eu acho que foi no vídeo Viver é se Despedir que eu falei um pouco sobre isso, assim, vou botar aqui. Eu acho que foi por lá. Mas, assim, em certo sentido, eu acho de verdade que a vida é um processo de se despedir da vida, né? A gente nasce e isso é o começo da nossa morte, em certo sentido, né? Nascer é caminhar para a morte, viver é caminhar para a morte, né? A gente pode entender a vida assim, mas isso não estou falando isso no sentido de peso, de melancolia, de tristeza, de entristecimento, não é isso, mas é porque na vida está engendrada a morte, né? Tá nela, isso faz, elas são coisas totalmente ligadas, assim, né? Então é isso, né? E na relação amorosa, no amor, que é uma potência de vida, tá também engendrado o fim, né? E o fim pode se dar por um término, por uma ruptura, ou pela morte, por uma morte que você não espera, ou por uma morte que você, nesse caso aqui, espera, ou sabe que vai acontecer e tal. Eu acho que isso aqui serve pra gente pensar que a gente não tem muita escolha nessas coisas. É engraçado, né? Eu fico aqui falando sobre os desejos, sobre não submeter os desejos e perceber os desejos e tal. Eu sempre fico meio que no meio do caminho, assim, né? Uma hora eu falo, não se escravize os seus desejos, mas outra hora eu falo, não adianta brigar com os seus desejos porque não tem como discutir com eles e tal. Então, essa espécie de lugar, assim, meio cinzento, que é a tua relação com o seu desejo, com o seu processo. E aqui tem isso, é engraçado porque ela fala, resolvi me dar a oportunidade de conhecê-lo. É engraçado como a gente está experimentando a nossa vida tantas vezes hoje em dia, como se a gente tivesse domínio das coisas, né? Como se a nossa vida fosse uma série de escolhas conscientes que a gente sabe muito bem, como ir fazer, sei lá, você está na Amazon enchendo um carrinho de compras, assim, né? Você fala, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, o carrinho, aquele carrinho, não é nem um carrinho de compras do mercado, é o carrinho, aquele carrinho do site. Você vai colocando coisas, esvaziando o carrinho, enchendo o carrinho, e a vida vai parecendo um pouco isso, como você, eu quero isso pra mim, isso me agrega isso, aquilo outro. Às vezes a gente tem essa ilusão de que a vida passa por aí, mas a vida não passa por aí, né? Não que a gente não tenha escolhas, não que a gente não possa ter uma certa confrontação com o nosso desejo, né? Mas não que a gente não possa operar realmente escolhas, mas as nossas escolhas não se dão nesse nível bom, eu quero isso por isso, porque vai ser melhor assim. Elas se dão realmente em níveis inconscientes, né? E daí tem a ver com desejo, né? Níveis inconscientes a gente pode falar no sentido da psicanálise ou da neurociência mesmo, assim, que quando você faz uma decisão racional, ela já foi feita um milissegundo antes no campo reptiliano da sua cabeça, assim. Isso é assim que é. Então, você pode entender isso como você quiser, mas o fato é que as nossas escolhas não vão caminhando pra gente como a gente gostaria que elas fossem, né? Do jeito mais razoável. A gente pode olhar para elas, a gente pode negociar com elas, a gente pode entendê-las, a gente pode percebê-las e modificá-las, mas elas vão acontecer meio que a revelia da gente, muitas delas pelo menos, né? Várias delas vão acontecer, a gente acha que a gente está fazendo uma escolha razoável e várias vezes a gente fez por uma outra razão que a gente nem sabe qual é. Eu realmente acredito nisso em muitos sentidos. Mas então, me parece que na história dela aqui, ela não tem muito, a escolha está feita já, né? Me parece. Ou se você não for ficar com essa pessoa, ou for ficar, ou enfim, ou ficar e depois desficar, talvez você fique um mês, depois pare.
E o que é importante na história é que você não se culpabilize, eu acho, né? Eu acho que a gente não pode engendrar já a culpa do que quer que seja a história, né? O importante, eu acho, nisso aqui é que você não se culpabilize com o que quer que você possa escolher, assim, né? Você não tem responsabilidade de nada. A vida nesse sentido é trágica, né? Ela traz com ela o fim, né? Todos caminhamos para o fim marcado, né? Realmente, é trágico isso, de fato é trágico. Mas isso não quer dizer que é ruim, né? Que seja ruim, necessariamente. Mas, então aqui você está vivendo essa espécie de experiência de vida, experiência de amor, experiência de relação, no sentido condensado dela, né? Como se estivesse concentrando isso, falando, cara, então o que poderia durar 20 anos vai durar só 4, tá? E você vai passar por esse processo de morte e tal e coisa. Ou então você não vai viver isso, entendeu? Ou então você talvez não viva isso. Ou então você talvez vá embora, ou então talvez essa relação nem dê tão certo assim. É que parece que como você vislumbra essa narrativa, você já está amarrada nela. Você não está. É uma história, né? É uma história que você vai viver e vai operando a sua possibilidade dentro dessa história, como qualquer história, nesse sentido, entendeu? Vai ficar até onde você quiser e puder ficar, e desejar ficar. E essa escolha também não vai ser exatamente consciente como você gostaria que fosse, entendeu? Então talvez você fique aí com essa pessoa 1 ano, talvez fique uma semana, talvez fique até acompanhar ele, até ele morrer, talvez você morra antes dele, talvez você seja atropelado amanhã, entendeu? É uma brincadeira cretina, mas você não tem domínio disso. O que a gente pode fazer é viver da maneira mais razoável possível, mas não achar que a gente tá, então, bom, aqui vou escolher isso porque vai ser melhor pra mim. Não é assim que funciona. E acho bonita essa história pra gente pensar sobre isso. Não é assim que funciona. O vídeo de ontem com a Flor era um pouco sobre isso também, né? O discurso, a pergunta que a gente estava respondendo, essa ideia de que a gente tá, bom, vou escolher isso ou aquilo. Não é, né? Vou escolher ficar no ano sabático ou tanta gente me escreve falando isso. Entrei no ano sabático de relacionamento. Acho tão engraçado isso, como se a gente estivesse realmente vivendo uma vida como você faz um percurso profissional, assim. Eu vou fazer aqui uma pós ali, uma graduação acolá. Não é assim, gente. A vida atravessa a gente. E essa história aqui é um ótimo exemplo disso. É por isso que eu estou usando essa história. É um exemplo de que você não escolhe seus desejos exatamente, né? Que você não tem essa possibilidade. É um exemplo de que tem morte na vida. É um exemplo de que as coisas passam pela gente sem a gente querer que elas passem. De que a gente encontra pessoas de jeito que a gente não esperava. E mesmo você, quando você fala, é isso que eu estou querendo dizer, eu resolvi me dar a oportunidade de conhecê-lo. Acho que você não resolveu se dar essa oportunidade. Essa oportunidade se deu pra você, entendeu? Quero dizer, você teve desejo disso. Você teve desejo de conhecê-lo. Você teve vontade de ver aquela pessoa. Você teve vontade de falar com ela. Enquanto você tiver vontade de falar com ele, realmente vontade de falar com ele, de estar com ele, esteja com ele. Talvez isso não seja por 5 anos, talvez seja por 1 mês. Enquanto você tiver vontade, faça isso. Não há nada de errado na sua vontade, entendeu? Talvez seja duro, talvez seja duro. Mas a gente não está imune a nada disso, né? Ao sofrimento. Não está. A gente não sabe, entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer. Nunca sabe. A gente não está protegido. A gente está exposto. A gente está bem exposto. E quanto mais a gente se relaciona, mais a gente se expõe. E essa é a beleza da história, né? Quanto mais a gente se abre, se relaciona não só no sentido amoroso, mas quanto mais a gente se abre para qualquer relação, para qualquer atravessamento, mais exposto e mais risco a gente está correndo na nossa integridade, assim. Então, nesse sentido, a autoconservação total seria não viver, né? Seria não ter nenhuma relação, nenhum risco. Seria estar fechadinho ali e tal. Mas vida traz com ela a morte, né? É assim que funciona. E que bom que é assim, entendeu? Então, você pode ficar com medo, você pode se culpabilizar, você pode ficar muito em dúvida de muitas coisas, mas o seu desejo vai, eu acho, cumprir a função dele nesse caso, que é te levar a operar as suas escolhas. Então, estou fazendo esse vídeo aqui hoje para dizer isso, para dizer que a gente tem que para dizer que a gente tem que viver as coisas, né? E não sem pensar, não se joga aí, não é isso. É viver as coisas e pensar sobre as coisas, viver as coisas e pensar sobre as coisas, mas a gente não é dono da nossa vida nesse sentido, né? Não é dono de si, como eu já falei aqui também. A gente não tem essa possibilidade, infelizmente, de viver a vida que gostaríamos de viver exatamente como gostaríamos de viver. Imagina,
E aí você fala, engraçado, a gente não começa a namorar planejando que a outra pessoa... A gente não começa a namorar planejando que a outra pessoa irá partir em breve, né? Não, a gente não começa a namorar pensando que a gente vai terminar, a gente não começa a namorar pensando que a gente pode ser traído, ou que a gente pode trair, a gente não começa a namorar pensando que a gente vai deixar de gostar daquela pessoa algum dia, ou que ela vai deixar de gostar da gente. A gente não começa a namorar pensando em tudo que provavelmente pode acontecer. E 5 anos de relação é uma relação muito longa, né, nesse sentido. Então, ninguém começa pensando que o fim está lá, por alguma razão. Mas ele está lá sempre, a gente só não pensa sobre isso, mas ele está sempre lá. A diferença é que você sabe disso. Talvez isso então seja bom porque você talvez consiga aproveitar essa relação com a consciência de que ela é fugidia. Nesse sentido, se a gente se lembrasse de que é tão fugidio, de que é tão frágil, de que vai acabar mesmo, talvez a gente conseguisse viver de jeitos menos cretinos, né? Talvez, não sei. Mas talvez se a gente tivesse essa consciência de que, ó, pode acabar amanhã esse troço aqui. Se a gente lembrasse, como o Renato Russo diz lá, precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Realmente, né? Então, será que se a gente se lembrasse disso, de como as coisas estão sempre num campo muito frágil, muito delicado, que é a vida, que são as relações, que isso aqui tá aqui porque tá aqui, mas não é assim, que estamos aqui, mas não somos aqui, né? Que estamos vivendo, mas não somos vivos, né? Que estamos namorando, mas não somos namorados nesse sentido, né? Não é ser, estamos aqui. Então você tem essa chance de estar lembrada, de estar sendo, olha, é isso aqui, tá? Como se estivessem te dizendo, olha, é frágil, é efêmero, é fugidio, não vai durar para sempre, tá? Veja bem, eu tô te lembrando do que é a gente estar vivo e se relacionando. Isso, na verdade, em certo sentido, é um presente, né? É um presente de poder viver uma coisa. Eu sei que eu tô sendo romântico de falar isso e tal, mas em certo sentido você vai passar provavelmente por situações difíceis, qualquer que seja o caminho que você vai vivenciar. Mas ainda assim é uma lembrança disso, né? Então viva, não faça agora a escolha dos próximos 10 anos, viva, né? Viva aí, operando seu desejo na medida do possível para você. Tá bom? Espero ter ajudado em algum sentido, tá? Tchau. Gente, muito obrigado. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, quem sabe talvez ele possa servir para alguém. Comenta aí embaixo, leia os comentários abrem muitos outros campos, né? Que eu às vezes não estou abrindo aqui, e é sempre legal ler os comentários. Curte o vídeo para o YouTube entender que ele é um vídeo legal. E se inscreve no canal, já falei, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal. Se quiser me mandar perguntas, manda aí por baixo ou pelo direct do meu Instagram também, pode ser, tá bom? Gente, até amanhã. Amanhã a gente continua. Obrigado.